porque ele não era uma moça boa, não estava dentro da teoria dele. Então a velha usurária, que é a aliena, ele tá tirando uma mosca, assim, ele tá matando um vírus da humanidade na cabeça dele. Então tem uma justificativa. A Lizaveta não. O Raskolnikov, ele vai planejar o crime e a gente vai viver o crime com o Raskolnikov. Se o crime não é compartimentalizado, se o crime é feito realmente pela mesma pessoa e aquela pessoa tem a humanidade dentro dela, vem o castigo. E para conversar sobre Crime e Castigo, Dostoiévski, esse livro que mudou a minha vida, se tornou um dos meus preferidos da vida, eu resolvi fazer algo diferente. Foi muito complicado. Eu gravei, acho que 3 tentativas que não deram certo para gravar vídeo, e eu pensei que talvez a forma que eu quero mesmo falar dele é muita coisa, seja como um diário de leitura. Nesse primeiro vídeo eu vou dar uma geral, porque aí eu me sinto melhor de poder nos próximos fazer uma análise sob o ponto de vista de uma leitora comum. Aqui nesses vídeos a gente não vai ter nenhum conteúdo acadêmico. Mas essas impressões, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sob o ponto de vista, se você também, leitor comum, percebeu que essa obra, ela tem muito pra gente conversar e pra gente entender também. Crime e Castigo é uma obra que o título meio que dá spoilers. Ele trata do tema crime e castigo. Pra mim, eu tive uma sensação que seria o tema da culpa. A culpa diante de um crime. A gente vai conhecer o Raskolnikov, que é um ex-estudante de direito que está vivendo alguns dias assim de desespero. Ele vai penhorar alguns objetos significativos para ele, com uma velha chamada Liena Ivanovna. Essa senhora trata ele bem mal, a gente já vê que ele também tem dívidas anteriores que não conseguiu pagar. Ele recebe uma carta da mãe falando que a família, tanto a mãe quanto a irmã, é a família dele, essas duas mulheres, passaram por uma situação de dificuldades, inclusive até pararam de mandar dinheiro para ele. E nesse desespero do Raskolnikov, em que a vida não faz mais sentido e que ele tem algo a fazer, ele encontra um senhor em um bar bêbado chamado Marmielanov, e que ele sente uma certa empatia assim de cara. Esse senhor, ele comenta até sobre a miséria que ele passou na vida dele, e ele guarda aquela família, ele ajuda esse senhor, uma família que está passando fome, e que ele conta uma história bem sensibilizadora do que aconteceu com a família dele para ele chegar nessa situação. Ele passa por algumas experiências de ver uma mulher, por exemplo, bêbada na rua, ele vai ajudar, e esses gatilhos vão fazendo com que ele, até que ele vê um diálogo de duas pessoas falando da senhora lá, da velha usurária, falando que ela mora junto com a irmã, mas que a irmã não vai estar no apartamento naquele determinado momento. O Raskolnikov, esses pensamentos não saem da cabeça dele, ele vai, planeja o crime para matar a Liena Ivanovna. Ele pega um machado que tem na cozinha do lugar que ele mora, e ele vai no apartamento da velha e vai passo a passo, a gente vai acompanhar as sensações que ele tem ao cometer esse crime, matando a machadada a Liena Ivanovna. Mas ele não esperava que quando ele tá saindo, ele fez tudo. A gente percebe na história que o Raskolnikov é muito meticuloso, e ele planejou tudo de uma forma bem cuidada, mas quando ele tá saindo, a Lizaveta, que é a irmã da Aliena, chega de forma imprevisível, e aí a reação dele, o medo dele ali, ele mata também a machadadas a Lizaveta. Terminou esse assassinato, Raskolnikov vai passar um tempo refletindo sobre a culpa. A gente vendo uma culpa muito por causa de que ele não tinha
previsto matar a Lizaveta. Mas o assassinato da Aliena tá dentro da cabeça do Raskolnikov como algo que ele tinha planejado, e ele tem uma razão. Só que qual foi essa razão? No decorrer da história, entra em cena o formidável, um dos meus personagens preferidos. Eu gosto muito do Raskolnikov por toda a mensagem que esse livro traz por meio do Raskolnikov, mas do ladinho dele, pau a pau, tem um amigo de faculdade que também largou a faculdade, que é o Razumikin. O Razumikin, ele tem mais condições que o Raskolnikov, e ele vai junto com mais um médico e um outro amigo. Ele também conhece juiz de instrução, alguns juízes de instrução lá na Rússia e em Petersburgo. Aqui o tempo todo tá falando Petersburgo, eu acho que é São Petersburgo. O juiz é como se fosse o policial. Ele tá também fazendo uma investigação criminal, e o Raskolnikov fica sabendo do assassinato, fica vivendo o assassinato pelas notícias, pelas informações do Raskolnikin. E nessa época, no século XIX, tudo que o Raskolnikov tá vivendo, o Raskolnikov não quer sair do apartamento dele, ele tá deprimido, ele fala coisas soltas, que a gente sabe por que ele tá falando essas coisas soltas, mas os amigos dele começam a tomar ele como louco. Nessa confusão toda também, a família, a mãe do Raskolnikov e a irmã chegam em Petersburgo para se encontrar com ele. Depois do que ele fez, ele não quer de jeito nenhum encarar a mãe e a irmã. A irmã, inclusive, tá prometida, não é prometida certinho, mas ela vai fazer um casamento que Raskolnikov entende que não é do desejo dela, e a gente vai ver lá na frente como isso vai se desdobrar. O desdobramento da investigação desse crime acaba não levando diretamente ao Raskolnikov, e aí é o brilhantismo da história, porque mesmo que o desdobramento da investigação leve até por uma questão de coincidência para os outros dois personagens, o Raskolnikov vai viver o tempo todo o dilema de perceber o que ele fez, e de conflito entre se matar, entre se entregar, ou entre continuar a vida e provar uma teoria que ele fez. O assassinato dele foi por conta de uma teoria, um artigo científico em que ele escreveu falando da questão do crime, que existe crime e crime. Existem crimes que, segundo o Raskolnikov, são crimes para melhorar a sociedade, para avançar a humanidade. Assim como os governantes, Napoleão e outros chefes de Estado, têm que cometer alguns crimes para expandir, para dar progresso ao seu país. Por outro lado, o crime do ordenamento jurídico não é permitido apenas para determinadas pessoas. Esse é um dos principais fundamentos do livro todo do Crime e Castigo, porque acho que talvez até dependa do leitor, mas de certa forma a gente entra nesse pensamento do Raskolnikov de que todos os crimes, esse ordenamento de que tem que prender um determinado crime, ele não vale para quem está no topo do poder, porque para essa época aqui do século XIX a gente tem governantes que mandam, e acho que hoje também, né, você tem as guerras, né, os exércitos que estão aí lá no Oriente Médio, por exemplo, e está tendo mortes, e a gente não, o ordenamento jurídico desses países não matam esses tipos de morte. E depois a gente, numa análise geral do livro todo, o que fica de Crime e Castigo também, acho que é um vídeo que dá para ficar falando, mas eu vou separar em partes, em diários de leituras. Eu convido vocês para também, se leram ou se forem ler, participarem dos outros vídeos também. É que o crime, o que a gente acompanha no Raskolnikov é um cara super humano, um cara que desde a primeira parte do livro a gente já vê que ele tá o tempo todo no desespero dele, mas ele tá parando para ajudar as pessoas. Então ele é um cara solidário, ele é um cara que tem princípios, vou colocar aqui um pouco mais comunistas, porque a família do Raskolnikov é uma família que tem certo status, apesar de estar em dificuldades. Mas o Raskolnikov sempre olhou para pessoas miseráveis, para pessoas pobres. E a gente vai olhando como isso também faz com que ele sinta a culpa e a noção do que ele fez de uma forma diferente da teoria que ele tinha.
ele tem uma culpa por causa de Lisavieta, que é a irmã da velha, porque ele não era uma moça boa, não estava dentro da teoria dele. Então a velha usurária, que é a aliena, ele tá tirando uma mosca, assim, ele tá matando um vírus da humanidade na cabeça dele. Então tem uma justificativa, a Lisavieta não. Mas até o final do livro a gente vai ver como ele pensa da questão da aliena também, porque até no momento que o Raskolnikov, ele vai planejar o crime e a gente vai viver o crime com o Raskolnikov, porque é na primeira parte, gente. A primeira parte é a parte inicial do livro. E nessa viver tudo que ele planeja, que tá tudo tão meticuloso, inclusive ele conta até quantos passos leva para sair do apartamento dele pro apartamento da velha. E isso, quando chega na hora, ele sente muita coisa. Ele sente medo, ele sente o olhar dela pedindo pra ele não matar ela. Isso tudo abala ele. Então ele tem um processo de crime completo dele fazendo aquele crime. O que ele percebe depois ele comete, ele planeja, ele tem as consequências, ele vive aquilo ali, ele viu o olhar daquelas mulheres. E pensando apenas até na aliena, na velha, ele viu o olhar dessa pessoa que ele queria, que ele tava na cabeça de matar mesmo, pedindo. Ele viu sangue, ele foi machadada, ele participa de todas as etapas do crime, até depois ter até o final a gente vai ver a questão da cabeça dele e daquilo que isso repercute no jornal. Essas pessoas, esses governantes e o Napoleão, como ele fundamenta no artigo dele, eles cometem crime compartimentalizados, eles cometem crimes dando ordens, eles até ou em guerras, então eles não conhecem as pessoas que eles matam. Eles objetificam essas pessoas que eles matam, eles não olham no olhar das pessoas que eles matam, e eles geralmente ordenam que outros cometam os crimes, o que é diferente do que o Raskolnikov faz. Tá? E aí, por isso que a culpa, e muito da culpa é pela humanidade do agressor, do criminoso, ele tem essa humanidade, e vem a culpa, porque ele participou de todos esses processos do crime, ele participa de tudo, inclusive ele vai depois descobrir uma relação mais sobre a irmã da aliena, que é a Lisavieta, que coisas que ele não sabia, e ainda é um outro fator, né? Descobrir mais coisas de alguém, quer dizer, ter matado alguém que nesse não estava na teoria dele, mas que ele pouco conhecia, mas que depois ele passa a conhecer o passado dela, e aí vem mais a culpa do que ele fez. O que eu mais amo de Crime e Castigo, além do enredo ser também muito bom, é um livro que tem coisas acontecendo sempre. Então as coisas vão levar o Raskolnikov a outras situações em que ele vai ter que ajudar outras pessoas depois desse momento do crime. Tem essa perseguição muito da inteligência do Porfiri, que é o juiz, que é meio... Eu acho meio parecido com o Ravel e o Jean Valjean, dos Miseráveis. Então o Porfiri, ele é inteligente também, e tentando descobrir. E no geral, quem matou, né, quem foi o verdadeiro assassino das duas. E a gente já sabe, né, e a questão toda é essa, a gente sabe quem foi. E toda essa questão também da moral e da culpa. Como que um crime, o Dostoiévski, ele coloca um crime em alguém que traz a razão, uma razão tipo um crime que é preciso cometer um crime porque se está em guerra com o país tal. E aí tudo é planejado, e como que a emoção, se o crime não é compartimentalizado, se o crime é feito realmente pela mesma pessoa e aquela pessoa tem a humanidade dentro dela, vem o castigo. Mas se o negócio é compartimentalizado, talvez aí seja a questão de de grandes crimes. E mais na frente vai rolar um vídeo até para comparar
essa análise de Crime e Castigo com as benevolentes, do Jonathan Littell, que já fala da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto e as mortes da Segunda Guerra Mundial, e como que essa em guerra, né, isso conversa muito com Crime e Castigo. Em guerra, os crimes são compartimentalizados. Recebe a ordem, monta um esquema, organiza, o outro dá o tiro, o outro recolhe o corpo, o outro faz uma coisa, o outro faz outra e desumaniza também, de certa forma. Depois vamos para os próximos vídeos de Crime e Castigo. Eu acho que ainda falta tanta coisa para falar, então eu aguardo vocês nos próximos vídeos.